Para uso da palavra, o senhor almirante Wilson Pereira de Lima Filho, presidente do Tribunal Marítimo. Senadora Cátia Abreu, senhor Adalberto Tokarski, senhor André de Seixas, presidente da Usoporte Rio de Janeiro, em nome dessas personalidades, eu cumprimento todos os presentes. Depois dessa visão panorâmica que a nossa senadora nos deu sobre a cabotagem e sobre o transporte no Brasil, sobra muito pouco para falar. Preparei ontem algumas palavrinhas que eu lerei, mas antes eu gostaria de fazer alguns rápidos comentários. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o presidente do Tribunal Marítimo, mas eu estou labutando nessa área marítima há mais de 10 anos. Eu fui capitão dos portos de Alagoas, capitão dos portos do Rio de Janeiro, comandante de Distrito Naval e diretor de portos e costas por quase 3 anos. Por isso eu tenho integrado essa comunidade aqui presente. E, senadora, nós vivemos hoje um momento ímpar no nosso país, que é vermos a atividade marítima na agenda do governo. Eu estou nessa área há muito tempo, tenho sempre brigado pela cabotagem, tenho procurado sempre relembrar a importância que a segurança da navegação jamais pode ser olvidada em todas essas decisões. E, para minha alegria, hoje eu vejo a cabotagem sendo explicada por uma senadora da República. Isso nos enche de orgulho. E tenho certeza que 2020 será um ano bastante positivo para nós que somos apaixonados pelo mar e que acreditamos no futuro do Brasil via o nosso Amazônia Azul, via o nosso mar. Com isso, eu vou ao meu discurso, agradecendo o convite para participar desse evento. Bom dia a todos, é com muita alegria que participo desse encontro, realizado pela Usoporte, para tratar de temas relacionados à cabotagem no Brasil. Atualmente exerço o cargo de presidente do Tribunal Marítimo e venho acompanhando de perto o tema, não apenas por minha história ou por ser um apaixonado pela atividade marítima, mas o tribunal está diretamente relacionado ao aumento de embarcações em nossas águas, seja pelo julgamento de acidentes da navegação ou pelo registro de navios, pois todo navio de bandeira brasileira ele é registrado no Tribunal Marítimo. Então, eu saúdo também todos os presentes que trabalham em prol desse binômio essencial para o progresso do Brasil, que é o binômio navio-porto. Assim, inicio minhas palavras com reflexões importantes sobre o tema deste encontro. Alguns desses pontos já foram, inclusive, apontados pela nossa senadora da República. O preço para a operação das embarcações de bandeira brasileira ainda é muito elevado. É 50% a 80% mais caro do que o navio utilizando uma bandeira de país com bandeira de registro aberto, que era chamada antigamente de bandeira de conveniência. Tenho a percepção de que reduzir custos e o aumento da concorrência são caminhos a seguir, sempre com vistas a garantir a eficiência da atividade e a geração de empregos para brasileiros. Vale relembrar que a nossa matriz de transporte tem predominância do modal rodoviário, que ultrapassa a margem de 60%. E o modal aquaviário está na ordem de 11%, enquanto a União Europeia e na China, este modal aquaviário ultrapassa os 30% em suas respectivas matrizes logísticas. O transporte aquaviário, seja na cabotagem ou por hidrovias, nos apresenta inúmeras vantagens com relação à redução do risco de acidentes, menor custo logístico para o dono da carga e reduzido impacto para o meio ambiente. Temos testemunhado um momento ímpar no cenário nacional, pois o tema comércio marítimo está efetivamente na pauta do governo federal e estadual. Estamos todos com uma grande expectativa. Espera-se que o incentivo à cabotagem transforme-se em realidade. E o Ministério da Infraestrutura está ultimando os estudos para a implementação da nossa denominada BR do Mar. Estamos todos ansiosos para ver o que vai acontecer. A valorização do transporte aquaviário não pode se desvincular
da necessária valorização da atividade portuária, pois esse binômio navio-porto é a célula máter do comércio marítimo brasileiro. Outro ponto nesse contexto é a relevância da força de trabalho, responsável pela efetividade desse binômio, reconhecendo a importância dos trabalhadores aquaviários e trabalhadores portuários, sem os quais não se pode embarcar e nem transportar cargas essenciais para o nosso país. Relembro, o Brasil é inviável sem o mar. Temas como segurança da navegação, registro especial brasileiro, bandeira de registro aberto, praticagem, tributação, direito marítimo e portuário, segurança jurídica, preço do bunker na cabotagem, sustentabilidade e preservação do meio ambiente estarão e seguirão presentes na agenda de todos os atores relacionados com esse tema. Relembro que o Tribunal Marítimo é um órgão autônomo vinculado ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando da Marinha, e tem como principais atribuições julgar acidentes e fatos da navegação, o registro da propriedade marítima brasileira, a bandeira brasileira em navios, e também o registro de todos os armadores brasileiros, inclusive as empresas brasileiras de navegação. Por fim, reitero meus cumprimentos à Associação dos Usuários do Porto Rio de Janeiro, a Usuporte, na pessoa de seu presidente, senhor André Seixas, pela importante iniciativa que mantém aceso esse importante debate. E tenha plena convicção de que o evento transcorrerá da melhor forma possível, em ambiente de cordialidade e harmonia, buscando sempre respostas para a mais importante pergunta. E eu, nesses meus 43 anos de serviço público, faço sempre essa pergunta: o que é o melhor para o Brasil? Essa é a pergunta que nós todos aqui presentes temos que responder juntos. O que é o melhor para o Brasil? Agradeço o gentil convite, coloco à minha disposição na Corte Marítima Brasileira, desejando a todos um excelente evento. E não esqueça, estamos todos juntos no mesmo barco. Assim temos que navegar com segurança, na mesma direção, trabalhando por um Brasil cada vez mais justo, próspero e melhor para nossos filhos e netos. Muito obrigado. Fará uso da palavra o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, senhor Adalberto Tokarski. Bom dia, senhoras e senhores. É com enorme prazer que estou aqui e cumprimento o presidente André Seixas, senadora Cátia Abreu e almirante Lima Filho, em nome de que cumprimento a todos. Viu, André? Não precisa ficar agoniado com o tempo, porque só a presença da senadora aqui e elencando todos esses pontos, já faz desse evento um sucesso. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, porque eu conheço bem, tá? Eu sou um paranaense que fui lá para o Centro-Oeste. A senadora Cátia Abreu, ela talvez não precisasse, mas é uma referência no Senado Federal que foi entender a infraestrutura do Brasil, até por quase que, vamos dizer, uma provocação. Como ela foi presidente da CNA, envolvida com o agronegócio, quem está lá no meio de um continente, o Brasil é um continente, precisa realmente de solução logística. E ela o fez muito bem na defesa, por exemplo, de tirar a exigência da carga própria. Mas, senadora, lhe digo o seguinte, algumas coisas precisam mudar a lei, sim. Lá tinha uma palavra que se chamava preponderantemente, que seja carga própria ou de terceiros, ou da carga própria. E aí ficava, a lei tem que estar muito claro, na minha opinião. Super interessante seus posicionamentos, apesar de que, com devido respeito, concordo com alguns e discordo de outros. Especificamente, fico muito à vontade de estar na diretoria da ANTAC. Inclusive, assim, esse um ano muito difícil, principalmente para mim. Eu dediquei 7 meses desse ano para
não deixar acabar a ANTAC. Tá? Se hoje é difícil um diálogo com esse setor, que tem um direito específico, imagina você juntando Aquaviário, que trata da parte portuária também, juntar rodoviário e ferroviário. Na minha opinião, eu fiz um bem para o Brasil, só que tem as consequências, né? Era quase que um projeto do governo, o qual, sensivelmente, o ministro ele cedeu aos argumentos, inclusive, das entidades do setor. Em relação, especificamente, o seguinte, eu tenho sim, apesar que, me desculpa, senadora, parece que, às vezes, dependendo de como se fala, e às vezes for alguma coisa um pouco direcionada, tenho e faço muito na ANTAC. Primeiro, o seguinte, a defesa da navegação interior, eu fico à vontade, se tem uma voz forte dentro do governo federal, você pode colocar aí como Adalberto Tokarski. Isso não é pouco. E até porque é o seguinte, olha a questão da saída pelo norte. E aí, concordo com a senadora Cátia Abreu, no aspecto do Fundo Marinha Mercante, que eu acho que tem que tirar realmente a taxação do fertilizante, só que não podemos acabar com o Fundo Marinha Mercante. Esse ano, esses 2 últimos anos, foram construídas mais de 400 embarcações na Amazônia. Se nós não tivéssemos o Fundo da Marinha Mercante, aqueles estaleiros da Amazônia que funcionam muito bem, obrigado. Aliás, a nível de construção naval, no Brasil, lá tem uma parte que está dando certo. Então, se você acabar com o Fundo Marinha Mercante, você deixa de estimular aquela evolução. Tá? Nós temos, no Arco Norte somado, mais de 3 bilhões investido. Tanto é que é o seguinte, você pega lá Meritituba, de 5 anos para cá, saiu de 700 mil toneladas para quase 10 milhões esse ano já. Então a gente tem algumas evoluções. Especificamente, no caso específico da ANTAC, até trago, vou dizer, a senhora perguntou sobre a agenda positiva. Essa agenda positiva, ela foi inclusive reforçada comigo. Eu tive só um período de 1 ano e meio como diretor-geral. Né? É uma coincidência, né? Eu assumi em agosto de 2016. Foi exatamente quando teve o impeachment. Então, eu realmente queria fazer muito mais. Eu consegui uma coisa. Nós estávamos à bancarrota de recursos na ANTAC. Então, dediquei muito tempo para consertar a casa. E consegui, graças a Deus. E fui ao parlamento, pela primeira vez a ANTAC, conseguiu o recurso de emenda dos parlamentares, por 2 anos consecutivos. E agora, o ano passado, depois eu saí, não teve, e esse ano também não teve. Mas ainda bem que conseguiu-se manter essa questão. Especificamente a agenda positiva, eu, quando principalmente estava diretor-geral, porque é o diretor-geral que comanda, sim, a pauta da agência. São 3 diretores, e apesar do seguinte, não vou entrar em contradição sobre certos aspectos, mas eu acho que é uma boa oportunidade quando fala o seguinte, a ANTAC ela não fomentou a questão de você ter mais empresa. Agora, a grande oportunidade é essa. E isso a ANTAC fez. Ninguém pode falar, não. Fizemos vários eventos debatendo a questão da cabotagem e defendendo a mudança na tributação do bunker, sim. Então, porque às vezes passa ao léu, a ANTAC fez sim, de repente, poderia ter feito mais? Tá. Só que você precisa ter uma lei, tá? Dando a diretriz. E sempre a gente vinha cobrando. Que bom que o governo atual agora está fazendo. A gente sempre vinha cobrando, parece que a ANTAC ficava fazendo política. A ANTAC não tem que fazer política, ela tem que regulamentar. E por que não fazia política? Porque não se tinha uma política específica, ou ela era muito antiga ou arcaica. E, especificamente, viu, André, até para finalizar, algo que dentro lá da ANTAC eu defendo realmente são mecanismos mais simples. Por exemplo, nós estamos
vamos aprovar agora o arrendamento simplificado. É um absurdo, senadora, esse sistema, tá, de licitação de áreas públicas nos portos. Eu digo que é o seguinte, nós temos mais de 300 áreas públicas, às vezes tem 200 paradas, mas o sistema de fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, passar lá pelo TCU, que não é nada burocrático, e consegue fazer a licitação de 20 áreas no ano. Não tem sentido. Nesse arrendamento simplificado, esse modelo é o que aplica lá fora. Cobra por metro quadrado. Quem der mais vai conseguir. E você simplifica e oferece essas áreas, ao invés de fazer 20, vai ser 50, 60, 80 por ano. E você possibilita para o pequeno, médio exportador ter áreas mais rapidamente. Tá. E para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, a ANTAC, além da agenda positiva que eu ia falar, nós antecipamos, chamamos as entidades do setor, e eu fico à vontade, quando diretor-geral, chamava a parte dos usuários, todos eles para discutir, e é algo que a ANTAC se deu um passo importante, e aí eu tenho que fazer justiça. A Usuport tem, sim, crédito nisso. A norma de direitos e deveres dos usuários das empresas de navegação que saiu, Resolução Normativa 18, que traz mais segurança para o usuário, tá? É também uma cobrança, foi a Usuport, sim, que cobrou fortemente outros setores para que a gente tivesse essa segurança. Então, nessa norma, nós garantimos, por exemplo, se um navio que fosse passar em Vitória, depois para o Rio e para São Paulo, e se foi de Vitória direto para São Paulo, e aqueles 100 contêineres que ficou lá, que era cobrado sobre a estadia do usuário, ficou na norma. Quem der causa que paga aquela hospedagem lá. Então, vamos dizer, você traz justiça para o usuário. E eu vejo o seguinte, pelo menos é a minha bandeira, tá? Eu posso te dizer que vários casos lá, é o seguinte, é uma diretoria colegiada de 3 diretores, tá? Eu posso dizer, nos temas mais polêmicos, a grande maioria fui voto vencido, tenho opinião diferente, e está escrito, não só porque eu estou falando aqui agora, está no papel, nos meus votos, tá? E aí fica para os senhores o julgamento dos posicionamentos. Então, dessa forma, eu posso dizer o seguinte, agora, recentemente, a gente foi apresentado, inclusive, semana passada, estava o Paulo Vila, o Agripino, foi reunido com os usuários, a gente está definindo um critério para o preço máximo, caso existe abuso de cobrança, não existia isso aí, é assim, é uma evolução, tá? E a padronização das rúbricas, veja só, cada porto tinha uma tabela, a gente vai fazer igual o Banco Central, colocou uma tabela única, tá certo? Ela padronizou. É isso que há quase um ano a gente vem fazendo um trabalho, contratamos um consultor, toda a área técnica discutindo, e vai sair rápido essa padronização. Aí o usuário pode olhar, na tabela aqui no Rio de Janeiro está X, por que em Santos está 2X? Então vai poder comparar, porque às vezes você tinha uma rúbrica, um valor X, mas às vezes poderia ter uma outra ali que tinha que somar e ficava cobrando e o usuário nem sabia direito. Então vai ser a padronização dessas rúbricas, está praticamente saindo também. Então era isso que eu gostaria de dizer, fico à vontade e até a todos o seguinte, a Usuport, ela tem uma atuação, às vezes que eu até digo, nem sempre concordo, tá certo? Uma atuação, às vezes, muito forte, e às vezes até os critérios eu não concordo. Só que não deixei de estar aqui para um debate franco sobre a questão, principalmente, dos usuários, que, na minha opinião, merece cada vez mais uma atenção maior. Obrigado.
ouviremos o excelentíssimo senhor Delmo Manuel Pinho, secretário de Estado de Transportes do Rio de Janeiro. Bom dia, senhoras e senhores. Já começamos com um debate meio intenso. Isso é muito bom, né? Conversando, mesmo com as divergências, a gente sempre consegue, pessoas de bem sempre conseguem encontrar um norte. Inicialmente, eu gostaria de saudar a iniciativa da criação da Usuporte. Me lembra muitos anos atrás, né, o André batalhando para fazer essa instituição que hoje é um agente de peso e que é muito ouvido. Acho que nem sempre a gente ouve o que quer, não é? Mas muitas vezes a gente gosta do que ouve, não é? Por quê? É melhor trocar até farpas do que a gente não falar, não é? Isso é muito importante. Fiquei muito satisfeito, senadora, não lhe conhecia, né? A senhora é uma especialista na área, sei da sua luta na parte da agricultura, à frente da Confederação, mas é bom saber que nós temos parlamentares no Congresso, né, especial no Senado Federal, que tem um domínio assim, bastante amplo das matérias, né? E é necessário que hajam mais debates. O Senado Federal poderia incrementar a questão da discussão sobre um plano nacional de logística. Eu aprecio muito o entusiasmo e o trabalho e a energia do Ministério da Infraestrutura, na pessoa, inclusive, do ministro. Sei que ele é uma pessoa dedicada com toda a sua equipe, né? Mas nós temos que ver o seguinte, o Brasil não tem um plano de transporte nem de logística. O que se chama de Plano Nacional de Logística é uma aberração. O Brasil, nas administrações passadas, colecionou um conjunto de inutilidades técnicas. Plano Nacional de Logística de Transportes, Plano Nacional de Logística Portuária, Plano Nacional de Integração Logística. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos que ter um plano de logística para o país, de transporte e de logística, né? Mas, modernamente, a gente fala que o transporte, como é muito grande, tem a parte da mobilidade urbana e tem a parte da logística, que é a parte da carga, que é o que nós estamos tratando aqui. O nosso Plano Nacional de Logística ele é fraquíssimo. Como eu vou dar 2 exemplos. E nós tivemos uma série de reuniões com a diretoria da EPL no ano passado, em 2018, eu estava no governo do Estado, eu era o subsecretário já há muitos anos, subsecretário técnico, né? E fizemos várias reuniões mostrando à EPL e ao Ministério dos Transportes que o PNL é um plano muito fraco. Exemplo, o modo aéreo não é tratado no PNL, não é? E vocês sabiam que 20% das cargas de importação do Brasil, por exemplo, vem pelo sistema de cargas aéreas? Em volume não, em recursos. E que a média no mundo é de 40% das cargas transacionadas internacionalmente. Por quê? Porque o que é valioso vem pelo avião. E como um plano não tem isso, né? Eu também não posso deitar maravilhas no PNL sobre a cabotagem. Quem lê o PNL sabe o que tem lá sobre cabotagem, né? Da mesma maneira, nós temos um portinho aqui, quase que de fundo de quintal, no Rio de Janeiro, chamado Porto do Açu, né? Que hoje é o 7º TUP do Brasil, né? Esse porto não consta do PNL. O PNL tem menos de 2 anos. Então, esse plano não vê aquele que pode ser daqui a 20 ou 30 anos, se não uma hora, um dos maiores portos da América do Sul. Simplesmente ele passa direto. Ao mesmo tempo, ele tem carregamentos alocados de forma totalmente equivocada. Então, muito do que nós estamos conversando aqui, não é? Simplesmente não é abordado no PNL. Então, nós não temos um plano. Como nós não temos um plano, nós vamos fazendo as coisas mais ou menos no entusiasmo. É preciso ter um plano, né? Bem, gostaria também de saudar a iniciativa do governo federal pela BR do Mar, né? Acho que é uma iniciativa importante de dar foco num assunto que não tem tido, há mais de 20 anos, não tem tido a devida atenção, né? Então, a questão do governo colocar isso à frente e discutir, e tendo inclusive a senadora como relatora, é muito importante.
nós temos uma porta aberta para começar a organizar um pouco mais essas coisas. Será que nós vamos ter capacidade de aproveitar esse momento? Né? Isso é importante a gente definir também. Bem, com relação à cabotagem, apesar de todo o entusiasmo, né, eu vejo a cabotagem com grande preocupação, porque ela, na verdade, para a carga geral, ela não tem importância quase nenhuma no Brasil. Né? E ela é importante para o granel líquido, só pegar os gráficos que a senhora mesmo mostrou ali, né? O peso, né, do granel líquido é enorme, 75% da cabotagem, mas não é exatamente esse tipo de carga que nós temos que tirar dessas estradas do Brasil, que essa carga não está nas estradas, essa carga sempre esteve no mar. Ela podia ter outra nomenclatura, mas a carga do granel líquido sempre esteve no mar, porque o Brasil sempre foi um país importador de petróleo e agora ele é exportador de petróleo, então é grande movimentador disso. Mas na hora que nós retiramos o granel líquido, a cabotagem na matriz de transporte quase que encolhe muito. Né? E outro ponto que nós temos em comum, com um comentário até que o ministro Paulo Guedes fala, que nós temos poucos bancos no Brasil, uma série de outras coisas, nós só temos 3 empresas de cabotagem, é uma concentração grande demais. Isso não é bom. Não é o caso que as empresas não estejam se trabalhando, se preparando e tudo mais. Mas 3 é uma concentração extremamente excessiva, vocês não acham? Vejam na hora que uma empresa dessas está negociando, o cliente está negociando frete com 1.000, 2.000, 3.000 transportadores rodoviários. Quando você vai fazer o intermodal, você quer saber, né, o custo fechado. 3 negociarem com 1.500 é um negócio um pouco ruim, né? Principalmente quando os 3 estão do lado da bandeira mais forte. Né? Então, isso é um mercado que tem que ser aberto. Eu vi também, muito importante ali, agradeço a apresentação muito detalhada que a senhora fez, né? Foi muito clarificadora para todos, né? A questão do peso do Rio de Janeiro e de São Paulo, melhor, de São Paulo e do Rio nesse contexto. Mas esse contexto está acontecendo principalmente por causa do granel líquido. Não é aonde a gente tem que chegar, que é no granel agrícola e principalmente na carga geral. Né? Eu fico constrangido quando eu vejo aqueles caminhões de coco verde, vindo da Paraíba para o Rio de Janeiro de caminhão. Né? E já até caminhão de sal também já vi. É muito difícil isso, né? Para quem quer ver a questão ser realmente equilibrada. Eu acho que na parte da tarde o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro ele vai abrir uma porta, uma avenida de negociação para esse assunto do bunker. Né? Lembrando o seguinte, é muito difícil a situação fiscal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o único estado que está formalmente em recuperação fiscal. Né? Nós estamos em recuperação fiscal, apesar do país ter começado a querer crescer, nós estamos vindo de uma recessão enorme e nós temos um conselho de supervisão de todas as ações que o Estado faz com relação à redução de alíquotas, né? E o secretário de Fazenda vai ter que trabalhar esse assunto, não é só dentro, internamente no governo, porque nós temos uma proibição de fazer qualquer despesa nova. Né? Qualquer despesa nova está proibida. Tem que passar, de qualquer maneira, qualquer negociação pelo Conselho de Supervisão, que é com o governo federal. Não é? Mesmo o secretário querendo imprimir um ritmo a isso, ele tem que saber como é que ele compensa essa perda de receita pelo outro lado. Não é? Isso é ruim? Não, eu acho que isso é bom, porque isso aí dá um negócio chamado responsabilidade fiscal. Se nós tivéssemos feito isso no Brasil e no estado do Rio de Janeiro há 10 ou 15 anos atrás, nós estaríamos na situação que nós estamos hoje. Não é? Que uma coisa que qualquer dona de casa sabe, que a gente não tem que gastar mais por mês do que recebe por mês. Né? Mas, em geral, o país não lembrou disso. Eu não quero me alongar mais, gostaria que fosse a sugestão trabalhado, de fato, viu, André? Nós temos discutido isso no nosso conselho, na Associação Comercial, a questão do Plano Nacional de Logística de verdade, acabar com aquele monte de planos inúteis que não tem integração
Porque, poxa, você falar de logística e ainda ter que ter um plano de integração logística, isso é absolutamente equivocado, né? A logística é a síntese da integração das coisas. Então, nós precisamos que o Brasil tenha um plano realmente de logística, não é? O Banco Mundial, aonde nós fomos no Rio de Janeiro, muito bem recebidos e acolhidos, e conseguimos fazer um plano de logística muito bom, que é o Plano de Estratégia Logística e Carnes do Rio de Janeiro, com horizonte de 30 anos, o Brasil, o governo brasileiro, também pode se apoiar na facilitação junto ao Banco Mundial, que é muito bom, para a contratação de um plano diretor e um plano estratégico, para a gente saber quais são as ações que nós temos que ordenadamente colocar. Já concluindo a minha minhas breves palavras, eu gostaria de lembrar de um assunto que foi falado do Fundo de Marinha Mercante, foi falado do Ogmo, tudo isso é verdade. Eu gostaria de lembrar só um negócio chamado CAP, o Conselho da Autoridade Portuária, que foi destruído por iniciativa do governo federal, alguns anos atrás, né, destruído, porque um órgão que é de decisão passar a ser um órgão de aconselhamento. Então, criaram, na estrutura dos portos, né, um órgão psicológico. O cara vai lá, chora e tal. Não, mas aqui é muito bom, porque eu vejo o pessoal da Receita, vejo o pessoal da Polícia Federal, é o momento de... Mas não é para isso. Isso aí a gente chama para uma reunião de outra coisa. É um divã. O CAP se transformou num divã, né? Eu já fui por muitos anos do CAP, depois fui por mais de 10 anos. Depois eu fiquei tão enervado, porque eu não estou acostumado, o psicólogo, eu não deito no divã, então para mim me dá nervoso, né? Mas eu acho que a gente deveria aproveitar, senadora, não sei de que maneira, se botar, como o pessoal fala, né, um bacalhau numa lei qualquer, num projeto de lei, né, e voltar o CAP a ser, ou a medida provisória, voltar a ser deliberativo. Eu não posso entender certas coisas que estão ocorrendo aqui no Rio de Janeiro em prejuízo da economia do Estado e da economia do país. E aí eu queria só, essa é para o doutor Torcaschi, não posso entender existir uma companhia, como a Companhia Docas do Rio de Janeiro, e ela não ter autonomia para licitar as suas áreas. Esse negócio tem que fazer uma modelagem, aí vai para Brasília, aí Brasília centraliza, e junta com o negócio do porto lá de Macapá, com o porto do Rio Grande, e fora o arrendamento que foi feito para o granel agrícola aqui no Rio de Janeiro, há mais de 15 anos não existe um arrendamento. Como é possível isso? Aí venho novamente a público... Pois é, venho a público também lembrar o seguinte, para o Rio de Janeiro, né, é um risco enorme a privatização da Companhia Docas do Espírito Santo e da Companhia Docas de São Paulo, da Codesp. Nós vamos ter o porto que tem 30% do comércio internacional do Brasil, tocado pela iniciativa privada com grande rapidez. No outro lado, na outra divisa, nós vamos ter um outro conjunto portuário que é significativo, que é o do Espírito Santo, tocado também pela iniciativa privada, e a gente aqui dependendo de mandar o EVTEA, aí vai para a ANTAC, aí a ANTAC faz aquele análise, aí depois faz a centralização dessas coisas todas, ou TCU. O que vai acontecer, pessoal? Não vai mais se arrendar nada no Rio de Janeiro. Daqui a 100 anos a gente vai conversar novamente, quando o navio voar. Né? Então, isso é o segundo ponto que está um pouquinho fora da cabotagem, mas eu acho que é importante para a própria cabotagem. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aqui. É um orgulho aqui para o Estado do Rio de Janeiro estar recebendo um evento com uma plateia tão seleta, né? E nós não podemos, apesar de ser paulista, nós não podemos só ficar discutindo logística do Brasil em São Paulo ou em Brasília, que o Brasil é mais do que isso. Afinal de contas, o presidente fala que é menos Brasília e mais Brasil, né? E isso, André, você hoje está conseguindo fazer. Menos Brasília e mais Brasil. Muito obrigado.